Com fé e um bom café. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está conosco, é mais um cafezinho para a glória de Deus. E a palavra do Senhor para os nossos corações se encontra em Atos, capítulo 5, verso 38 e 39, que diz assim: E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E o tema deste cafezinho é: ninguém desfaz a obra de Deus. Um anjo liberta Pedro e João. Agora eles estão novamente pregando no templo a mensagem da cruz e a ressurreição. Enquanto isso, o cárcere está fechado com toda a segurança. Os guardas em prontidão diante das portas, tudo muito bem protegido, sem possibilidade alguma de saírem. Não sabendo eles que os apóstolos estavam pregando no templo. Salmos 34, 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É importante entendermos que os anjos são servidores do Deus Altíssimo. Eles são enviados em favor daqueles que foram salvos, de maneira nenhuma são seres a serem adorados. Hebreus 1,14 diz: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Um fato bem importante que Lucas narra no texto é que o partido dos saduceus estava presente. E os saduceus não criam em anjos, espíritos, nem na ressurreição. Bom, bem cedo as pessoas iam ao templo para orar e adorar. Pedro e João ensinavam a todos e transmitiam a palavra do Senhor como lhes foi ensinado. Chegando o sumo sacerdote, convocaram todo o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel, e mandaram os seus servidores trazer Pedro e João do cárcere. Mas ao irem lá, acharam tudo exatamente igual como deixaram. Entretanto, a prisão estava vazia. Sem entender o que estava acontecendo, chega a notícia: os homens que encerraram na prisão estão no templo ensinando o povo. Então trouxeram eles e os interrogaram e disseram: Não ordenamos que não pregasse nesse nome? Então Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e João obedeceram a Deus em tudo. A ordem foi: apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Deus não havia libertado-os da prisão para fugirem, se esconderem ou para um descanso. Ele ordenou para que voltassem para o mesmo lugar. Sendo assim, a liberdade que receberam foi para retornar à missão. Ela não estava concluída. As pessoas precisavam ser ensinadas. A graça não traz conforto. A graça traz continuidade da missão. Onde a misericórdia de Deus chega, a graça toma conta do ambiente para transbordar a mensagem da salvação. Pedro e João não se esconderam, não limitaram a sua pregação, também não desafiaram as autoridades, não os provocaram. Eles tinham uma ordem de Deus. Nenhuma ameaça humana foi capaz de parar a coragem de Pedro e João, pois eles desfrutavam da alegria plena de ter o Espírito Santo. O Evangelho era tão real que todos precisavam saber. Eles tornaram público a mensagem da salvação. Não foi um fato isolado, mas concreto. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Eles não esconderam nada. Eles entregaram tudo. Diante das autoridades, eles também declararam: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Eles ficaram enfurecidos, os líderes religiosos, com as palavras que ouviram e queriam matá-los. Porém, levantou um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, condição que lhe conferia responsabilidade especial. Não sabemos quais foram suas intenções ao livrar os apóstolos. Talvez
tem a intenção de intervir uma divisão no Sinédrio e impedir de chamar a atenção dos romanos. Os apóstolos eram conhecidos entre o povo. Se matasse naquele momento, poderia alastrar um caos, trazendo revolta entre o povo. As palavras de Gamaliel foram sensatas, mostrando que a sabedoria é mais eficaz do que qualquer pensamento homicida. Então cita 2 exemplos como Teudas, Judas, o Galileu. Parece que as palavras de Gamaliel amorteceram a fúria do Sinédrio. E para fechar com chave de ouro, a total ação do Espírito Santo, suas palavras fincaram em seus corações. Se essa obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. A advertência de Gamaliel para o conselho continua. Vocês podem estar combatendo contra Deus. Eles concordaram e os apóstolos foram soltos, porque a palavra de Deus não pode ser algemada. Os apóstolos foram açoitados antes de serem livres, mas regozijaram por padecer pelo nome de Jesus. Nada os pararam, e todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, mostrando para todos que mesmo diante de perseguição e sofrimento, a missão continua. A missão é a causa de sua existência. A missão vive dentro, ecoa fora, transpassa multidões, porque a missão é a palavra da vida.